Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Minha Crônica e hoje eu vou falar de Duna. Duna provavelmente é o livro de ficção científica mais conhecido. Eu joguei disfarçadamente um caderno aqui pra lá, mas não foi tão disfarçadamente assim. Duna é provavelmente o livro de ficção científica mais conhecido da história. Ele não é o primeiro livro, dando uma pesquisada, ele não é o primeiro livro de ficção científica escrito, mas ele foi escrito há tempo suficiente para ser considerado um dos mais antigos, e também ele é a influência para várias obras que a gente conhece hoje em dia, Star Wars, outras além de Star Wars. Duna, ele é um livro principalmente uma crítica política, e ele é um livro extremamente complexo sobre as relações entre comércio, cultura local e religião, né? É um livro de ficção científica, mas lida com tudo isso, e também inspirou aí obras no cinema e um filme que está para estrear esse ano, né? Que eu acredito que vai ser maravilhoso, porque o elenco é maravilhoso, e também a direção é de um cara bem bacana. Então, Duna é um livro assim incrível, que eu já vou adiantando que eu gostei, que eu achei maravilhoso, achei talvez o melhor livro que eu li esse ano. Eu falei que Santo Guerreiro estava entre os melhores, né? Na última resenha que eu fiz, Santo Guerreiro estava entre os melhores, mas Duna é um forte candidato para ser o melhor livro que eu li este ano, porque ele realmente assim que eu terminei ele, eu fiquei morrendo de vontade de ler de novo. Algumas pessoas não gostam, né? Tipo a Gláucia, do Alegria Literária, que não curtiu muito. Mas, enfim, eu vou explicar aqui pra vocês as qualidades e um pouco dos defeitos e as coisas que algumas pessoas não gostam neste livro. Duna é um livro de Império Galáctico, então Império Galáctico que envolve o nosso planeta. Então, a história se passa muitos mil anos no futuro, talvez lá pelo ano 10.000, alguma coisa desse tipo. E a humanidade já se espalhou para outros planetas, né? Então a Terra nem aparece aqui nessa história. Os planetas são governados por uma espécie de tripé de governo. Então, em primeiro lugar nós temos o Imperador Padishah, que é uma espécie de líder político deste aglomerado de planetas e que lidera um exército, né? Também a segunda parte deste tripé é a Guilda, que é de um grupo de pessoas, de seres que já são transformados geneticamente e que controlam o transporte intergaláctico. Então, o que acontece? Vários anos antes, milênios antes da história começar, houve um expurgo da inteligência artificial, né? Então, a nossa sociedade evoluiu para ter inteligência artificial, aconteceu algum problema, alguma merda, e houve um expurgo, uma destruição de todos os computadores, toda a inteligência artificial que existia. Então, para poder haver viagens intergalácticas, para poder as naves poderem singrar o espaço, né, os seres que dirigem essas naves, né, que é uma espécie diferente de computador, né, mas os seres que dirigem essas naves, eles precisam utilizar uma espécie de tempero, uma especiaria que só se encontra em um planeta chamado Arrakis, que é o planeta onde se passa essa história. Um planeta que tem um apelido também de Duna. Bem, eu disse que o governo deste império interplanetário é governado num tripé, certo? Então temos o imperador, temos a guilda espacial, que é a que controla o comércio, né? Na verdade, o transporte interplanetário. Então, mesmo o imperador não consegue transportar o seu exército de um planeta ao outro sem o auxílio da guilda, porque só eles é que dominam esse transporte interplanetário. E o terceiro pé deste tripé são as casas maiores, são as famílias mais ricas que dominam cada planeta. Então, cada planeta desses é gerenciado por uma família, né? Então, o que acontece? Esse transporte interplanetário só consegue acontecer através da especiaria. Então, a especiaria precisa ser minerada de um planeta específico chamado Arrakis, e essa especiaria ela fornece combustível intelectual, vamos dizer assim, para o pessoal da guilda que faz esse transporte, certo? Para poder minerar este planeta, né,
é preciso mão de obra e é preciso gerenciamento das famílias maiores, né, dessas casas maiores. E essas famílias, essas casas maiores, para que elas não briguem entre si, para que elas não se destruam, elas precisam da liderança do imperador, né? E o imperador estabelece essa liderança através do seu exército. Então é um tripé ali um pouco frágil, né? O imperador exercendo a sua força nas casas maiores, as casas maiores que são necessárias para minerar o combustível, a especiaria, para que a guilda funcione, e a guilda que é a única responsável, a única com autorização, como que eu vou dizer, com a tecnologia para o transporte interplanetário para as outras duas. Então é ali um tripé de poder que meio que força e é forçado uns pelos outros. Como que começa essa história? Essa história começa quando este planeta, que é o único local que tem essa especiaria chamado Arrakis ou Duna, né? Ele muda de mãos de uma família para outra. Então esse planeta ele é governado por uma família chamada Harkonnen, e os Harkonnen, eles são inimigos mortais da família Atreides. Os Atreides, eles são governantes de um planeta específico ali, e o imperador de repente decide falar assim: olha, vocês não vão governar mais este planeta, vocês vão governar Arrakis, vocês vão governar o planeta da especiaria. Os Harkonnen, eles dominavam Arrakis, mas eles eram originários de um outro planeta, então eles têm que migrar deste planeta para o outro, mas eles deixam ali espiões, deixam armadilhas para os Atreides que estão indo morar ali. Então, basicamente a primeira parte da história são os Atreides indo habitar num lugar que eles sabem que é uma armadilha. Mais do que uma armadilha feita pela família Harkonnen que está saindo dali, e os Atreides irem para o planeta também é uma armadilha do próprio imperador, que teme um golpe dessa família. Então o imperador sabe que a família Atreides ela é muito poderosa, inclusive o Duque Leto Atreides, que é o chefe da família e que é pai do personagem principal, né, o Paul. O Duque Leto Atreides, ele é parente do imperador. Então o imperador sabe que assim é um cara muito próximo e que pode tentar um golpe, né? A história então começa com os Atreides saindo do planeta onde eles vivem e indo para este novo planeta, né? A gente acompanha a história do Paul. Então o Paul, ele é filho do Duque Leto Atreides. Eu vou colocar algumas imagens aqui do filme que está para sair, o filme Duna, né? Então o Paul, que vai ser interpretado pelo Timothée Chalamet, né? Ele é o herdeiro dessa casa Atreides, e o próprio nascimento dele é um problema, porque a mulher que, né, vive com o Duque, ela não é esposa dele, ela é uma concubina, ela é uma amante dele. E ela faz parte de uma ordem chamada Bene Gesserit. E as Bene Gesserit, ou Bene Gesserit, eu não sei como se pronuncia. Eu vou falar do jeito que eu acho que deve ser. Elas são mulheres sábias que foram treinadas em artes místicas, de meditação e tudo mais. E elas conseguem controlar até o gênero da criança, o sexo da criança que vai nascer, né? E ela tinha a ordem de ter somente filhas, né, para o Duque. E acontece que ela se apaixonou por ele, e o sonho dele era ter um filho, e ela teve, de propósito, ela deu um filho para ele, que é o Paul, né? Então ela desobedeceu uma ordem direta da chefe dela. E o Paul cresce ali, ele começa a história, ele tem 15 anos, e ele é testado pela chefe das Bene Gesserit, que testa ele em um ritual chamado Gon Jabbar, para saber se ele tem uma aptidão nessa área da meditação, e ele foi treinado, porque ele foi treinado pela mãe dele, né? Então logo no começo a gente percebe que o Paul, ele é muito mais racional, ele é realmente assim, eles definem como sendo um ser humano, não um animal, né? Porque ele tem um domínio sobre os sentimentos dele muito maior, inclusive ele consegue ler os sentimentos e, de certa forma, até os pensamentos das outras pessoas, porque ele foi treinado pela mãe dele, né? Boa parte do livro são apenas de pensamentos que as pessoas têm, nem tanto sobre diálogos, nem tanto sobre o que sai da boca das pessoas,
mais sobre os pensamentos delas. A adaptação, acho que dos anos 80, teve um filme dos anos 80 que tinha muito desses pensamentos que passavam nas cabeças das pessoas, mas enfim, não ficou muito bem adaptado isso. O Paul, então, ele vai junto com a família dele para esse planeta chamado Arrakis, né, o Duna, e este planeta ele é completamente desértico. O bem mais precioso que existe neste planeta não é a especiaria, que em outros lugares do universo seria tipo a coisa mais preciosa do universo. Mas naquele planeta em específico, a grande ironia é que ela tem em muita abundância, mas o que mais falta é água. As pessoas aproveitam a água de tudo. Então as pessoas utilizam roupas especiais que filtram a água até da respiração, do suor, da urina, né? E essa água é reaproveitada para as pessoas utilizarem de novo e assim, a água ela é reciclada nos mínimos detalhes, até mesmo durante a noite, se fica alguma umidade por cima da areia, existem máquinas específicas para recolher aquela umidade, de tão preciosa que é a água. E de certa forma a história escrita pelo Frank Herbert, quando ele escreveu a história, é meio que uma crítica social ao que acontecia no Oriente Médio naquela época, porque o grande combustível do planeta naquela época ainda é o petróleo, né? E lá naquela região o petróleo é extremamente abundante, em alguns locais o petróleo literalmente brota do chão, mas a água é uma coisa que é extremamente rara e que as pessoas aproveitam, reciclam de qualquer forma, né? Então a Duna tem essa crítica, né? E é um universo extremamente rico. Nós vemos ali a cultura das pessoas que vivem naquele local, como a água gira, assim, tudo gira em torno da água, né? Até mesmo na morte da pessoa, a água do corpo da pessoa não é desperdiçada. Então, não vou entrar em detalhes, mas é realmente importante a água até mesmo na religião deste planeta. Com o andar da história, então, o livro é dividido em 3 partes, né? Então a gente vê o Paul se adaptando àquele planeta e acontece ali um grande problema em que ele e a mãe dele é meio que a coadjuvante na história, né? Em certos momentos ela até toma um papel de protagonista, né? Nós vemos o Paul e a mãe dele sobrevivendo, tentando sobreviver naquele lugar. Eu não vou dar detalhes sobre o que acontece com o pai dele e com os outros membros da família, né? Mas o Paul e a mãe dele precisam ali conquistar, de certa forma, como eu vou dizer, a simpatia, conquistar ali a lealdade dos Fremen, que é o povo que vive naquele planeta e que conhece melhor aquele lugar, né? Então, os Fremen que vão ajudar eles a superar todas as dificuldades que eles estão enfrentando, já que quando eles se estabeleceram naquele local, a família que havia anteriormente deixou várias armadilhas, deixou várias coisas para dificultar a vida deles ali. O Paul, conforme ele vai sobrevivendo nesse planeta, ele vai tendo mais contato com essa especiaria, né, com essa substância que tem em tanta abundância nesse planeta. Ela vai interferindo no cérebro dele, na mente dele, e vai dando para ele certos vislumbres do que pode acontecer no futuro. Não é que ele vai prever o que vai acontecer no futuro, mas a mente dele passa a funcionar de uma forma que ele vê todas as possibilidades de cada ação que ele pode tomar e que outras pessoas vão tomando, né? Porque ele teve esse treinamento, né, desde a infância com a mãe dele. Então a gente vê que o Paul ele tem grandes decisões pela frente, porque ele sabe que se ele tomar determinada escolha, isso pode acarretar que ele se torne um líder religioso que vai se tornar um ditador futuramente, né? Então a gente vê ali que o Paul ele é muito dividido entre a necessidade de fazer com que a família dele sobreviva, a mãe dele sobreviva e a linhagem dele sobreviva nesse local, e também a necessidade de que os seguidores dele, as pessoas que vão se apaixonando pela filosofia dele, pelo que ele tem a dizer, pela liderança dele, não se tornem radicais e que futuramente vão destruir outras sociedades em nome dele, porque ele vê isso no futuro dele. Então, a cada decisão que ele vai tomando, ele tem que ficar aí numa corda bamba do que ele precisa ou não fazer.
Sobre os problemas do livro, é que realmente é um livro que se passa demais dentro da memória das pessoas. Ele também tem um problema que é o seguinte, ele te joga dentro deste universo, ele vai te jogando termos como, por exemplo, as Bene Gesserit, como o Kwisatz Haderach, que é uma espécie de messias dentro desse universo, e vai te dando nomes assim, e ele não te dá contexto. Você que lute para você entender, né? No final do livro tem um glossário, mas eu não recomendo você ir pro glossário logo no começo, porque você pode tomar alguns spoilers da história, né? Então, ele é um livro que talvez, se você tiver algumas dificuldades para entender esses termos, você talvez não goste, né? E ele tem muitas cenas em que se passa realmente dentro da mente das pessoas, essa indecisão do Poe entre tomar algumas decisões que vão acarretar problemas para ele no futuro. Isso pode irritar algumas pessoas, e no final, ele tem um final um pouco confuso ali. A ação dele, na verdade, escrever finais é difícil, né? A gente sabe que alguns autores têm algumas dificuldades de escrever finais. E o final deste livro é um pouco complexo, ele envolve muito mais pensamentos de futuro do que uma ação física, tecnicamente, né? O final do livro é diferente do final do filme, né? O final do filme é um pouco estranho demais, né? Uma chuva no deserto, sei lá. Mas o final do livro, ele deixa algumas coisas em aberto, justamente para os prefácios que vai tendo, né? Então, cada capítulo do livro, o livro não tem capítulos com nome, né? Então você tem que deixar muito bem marcadinho ali onde você parou. Mas cada capítulo começa com um texto que se passa do futuro. Então a gente tem sobre o que o Poe se tornou no futuro. Tem pequenos textos no começo de cada capítulo que é sobre como o Poe se tornou esse Messias, se tornou esse profeta. Então a história depois vai acompanhando. Então é um livro, é quase como se fosse uma bíblia deste profeta chamado Muad'Dib, como esse Messias se tornou, né? Quem ele é no final do livro. Então é quase como um livro realmente profético, quase como se fosse uma bíblia. A própria linguagem do livro em vários momentos toma este caminho, né? É realmente assim, uma linguagem um pouco complexa, mas eu recomendo muito esse livro. É uns livros, se você gosta de ficção científica, você precisa ler Duna. E ver como ele influenciou, esse livro influenciou inúmeras outras obras aí ao longo da história recente da humanidade. Então é isso, pessoal. Eu recomendo muito que vocês leiam Duna. Eu tenho também, quando eu comprei esse livro, veio com esse ímã aqui, que eu deixo aqui na minha estante. Eu recomendo muito que vocês leiam, e leiam antes de sair o filme, que está para sair, eu acho que no final deste ano. O filme vai ter muitos atores excelentes, então vai ter Timothée Chalamet, vai ter Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, vai ter Javier Bardem, vai ter a Zendaya, vai ter inúmeros atores, vai ter o Jason Momoa, então vai ter vários e vários atores muito famosos hoje em dia, muito bons, Dave Bautista, né? Então eu recomendo que vocês leiam o livro. O filme, ele não vai abordar o livro inteiro. Meu Deus, eu tô muito ruim de dicção, né? O filme não vai abordar o livro inteiro, ele vai abordar mais ou menos metade do livro. O livro, ele é baseado em duas partes, né? Em três partes, né? Eu acredito que este filme vai se basear nas duas primeiras, porque a terceira parte tem um salto temporal de 5 anos, se eu não me engano. Então, eu acredito que a terceira parte vai ficar para um segundo filme. Era para ter saído ano passado, mas por conta da pandemia foi adiado, né? Eu espero realmente que esse filme tenha sucesso, porque as imagens do trailer são incríveis. Mas este verme gigante aqui uma das criaturas mais enigmáticas, mais emblemáticas da ficção científica. Apareceu em Star Wars, por exemplo, né? É uma adaptação dele. Mas, então, as imagens que tem no trailer são incríveis. Eu acho que o Timothée Chalamet vai estar incrível como Paul Atreides, porque ele tem realmente a expressão que... Eu não gosto, pra ser sincero, eu não gosto muito desse ator, mas como personagem, como adaptação de personagem, eu acho que ele vai ser incrível. Rebecca Ferguson também tá muito parecida com a personagem.
De fato, os personagens que tem no trailer, que a gente consegue ver no trailer, eles estão muito parecidos com o que a gente imagina do livro. Então, eu recomendo muito que vocês leiam o livro antes de sair o filme. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Essa foi mais uma resenha do Ironia Crônica. Se vocês querem me ver fazendo mais resenhas de livros, coloquem aí embaixo o que vocês querem que eu fale, também de outros filmes e séries que eu estou assistindo recentemente. Eu vou manter vocês atualizados através do meu perfil do Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, se inscrevam também no canal dos meus amigos Mikael e Glaucia, que foram que leram primeiro este livro, e eles têm também, acredito que eles têm resenha também. E eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Até mais!